assunto de hoje, aliás, todas as quartas-feiras, a gente recebe o advogado trabalhista Vinícius Cascone. Vinícius, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos os ouvintes da CMN Campinas. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Prazer todo nosso. E agora, sabe que tem muita gente que vai trabalhar no Natal e no Ano Novo, ou no Natal ou no Ano Novo. Aí as pessoas trabalham nos feriados também. É claro que muitas das empresas, Vinícius, elas fazem aqueles esquemas, né? A gente, plantão de médico, de jornalista, no comércio já não tem jeito, mas vamos falar hoje sobre as pessoas que trabalham nesses feriados. Primeiro, tem alguma diferença desses feriados para os outros que as pessoas são obrigadas a trabalhar? Bom, Marco, vamos lá. Primeiro, as pessoas vão saber quais são os dias que são feriados de fato. Então, o dia 24 de dezembro não é feriado. Então, o feriado que é no dia 25 de dezembro. E a mesma coisa acontece no dia 31 de dezembro. O feriado, na verdade, é no dia 1º de janeiro. Então, esses dias são feriados como todos os outros. Então, as pessoas que trabalham no dia 25 de dezembro ou no dia 1º de janeiro, elas têm direito à remuneração em dobro, como se fosse hora extra. E aí, no caso, o dia 24 e o dia 31, a gente tem alguns costumes, por exemplo, no comércio, né? Ele tem um horário para fechar, né? Porque as pessoas vão passar o Natal, vão passar a ceia do Ano Novo com as famílias. Mas isso aí, então, é parte de acordo coletivo. Se tivesse que trabalhar em horário normal, a pessoa poderia trabalhar sem nenhum prejuízo, entre aspas, para a empresa, Vinícius? Bom, nesse caso, o que ocorre? Existe um costume que algumas empresas fazem, como você mesmo disse. Ou, em algumas categorias, existem convenções coletivas, que são normas coletivas, né, firmadas entre um sindicato patronal e o sindicato de empregados, ou um acordo coletivo firmado entre uma empresa e o sindicato de empregados. Então, existe, em algumas situações, esse abono desse dia ou abono do meio período desses dias. Isso ocorre mesmo, né? Mas não é a regra, não está previsto na legislação. Então, nessa situação específica, ou existe um acordo com o empregador, ou existe uma norma coletiva. No serviço público, dia 24 e 31 são pontos facultativos. Aí a pessoa não tem descontado um dia de trabalho se estiver trabalhando para o serviço público. Aí, na verdade, o que acontece depende do administrador público, do prefeito, do governador, do presidente da República, de acordo com o órgão que esse servidor está vinculado, aí vai depender da administração pública conceder o que a gente chama de ponto facultativo. E aí, esse ponto facultativo é como se abonasse o dia desse servidor. Então, ele não trabalharia nesse período. E é o que sempre acontece, né? No caso, por exemplo, esse ano, a gente tem o dia de Natal e o dia de Ano Novo, os feriados nas quartas-feiras, né? Ou seja, é um pouco mais difícil para emendar. Mas claro que sempre tem emenda, geralmente, né? No caso da emenda também, aí seria uma questão de abonar? Como que funcionaria isso, Vinícius? Você colocou uma situação muito boa, porque acontece muito isso nos finais de ano, mas também em feriados prolongados, né? A gente já viu, por exemplo, a Semana Santa, acontece algumas vezes da quinta-feira ser abonada e etc. também, né? Mesmo tendo a Sexta-feira Santa, em alguns lugares acontece. Ou, por exemplo, quando um feriado é uma terça-feira e acaba o empregador concedendo a segunda-feira aí nessa ponte, que a gente chama, são chamados dias ponte. Os dias ponte são dias de trabalho normais. O que acontece é que, da mesma forma, às vezes os sindicatos fazem negociações coletivas ou com a empresa ou com o sindicato patronal, estabelecem esse dia ponte como folga e há uma compensação em outros dias. Então, por exemplo, para ter os dias ponte, todos os dias a pessoa sairá 10 minutos mais tarde, entendeu? Ou entrar 10 minutos mais cedo. Isso é muito comum em negociações coletivas. Caso não tenha uma negociação coletiva, vai depender muito da relação empregado com empregador para ver se chegam num consenso de abonar esse dia. Não tem nada escrito, né? Nada na lei, nada obrigatório.
A lei estabelece que é um dia de trabalho normal. Então, o dia ponte é um dia como qualquer outro. Vinícius, quando essa data cai num domingo, por exemplo, né? Porque já quando se trabalha no feriado se recebe em dobro. Claro que no domingo muita gente não vai trabalhar, mas quem tiver que trabalhar, só dá para dobrar, não dá para quadruplicar o valor do trabalho ou triplicar, não, né? Infelizmente não, né? Então, nesse caso específico, o trabalhador só vai ter direito ao dobro, porque por coincidência está trabalhando no domingo e no feriado. Então, aí nessa situação fica muito difícil para o empregado receber além do dobro, porque a lei só garante o dobro. Isso não é Natal e Ano Novo, é qualquer domingo que coincide com feriado, né? Qualquer domingo. Lembrando que tem uma situação específica no trabalho aos domingos, que quando você concede uma outra folga compensatória ao longo da semana, você pode discutir aí a compensação 1 para 1, que a gente chama, né? Realmente é um pouco injusto, porque domingo é um dia que naturalmente o trabalhador está com a família, deveria estar com a família, momento de convivência, mas foi permitido após a reforma trabalhista esse modelo de compensação, devendo ser garantido para os homens ao menos um domingo de folga no mês e para as mulheres ao menos 2 domingos de folga no mês. E no caso dos trabalhadores, a gente até conversou semana passada sobre isso, né? Sobre os temporários. Aí, como o registro é diferente, muda alguma coisa? Se tiver que trabalhar, por exemplo, no feriado de Natal e de Ano Novo, ele tem que receber em dobro também? Tem que receber em dobro, né? O empregado temporário não é porque o contrato é temporário que ele não tem direito às folgas e feriados. Então, nesse aspecto aí, a empresa teria que pagar em dobro para esse empregado. Bom, continuando falando aqui dos direitos trabalhistas, na questão do 12 por 36, o tão famoso, aí pode ser Natal, Ano Novo, que aí não muda nada, Vinícius? Mais ou menos, né? Existem discussões sobre esse aspecto. Há uma corrente que entende que quando cai no feriado, o 12 por 36 é feriado, então, no caso, o trabalhador teria que receber dobrado, mas uma corrente que entende que não. Eu me filio no entendimento que o regime 12 por 36, por mais que caia no feriado, realmente o empregado tem que ser bonificado por trabalhar nesse dia. Mas isso é automático? Não, não é automático. Isso é uma discussão, né, de interpretações jurídicas que realmente aí leva, né, inclusive, à discussão junto à Justiça do Trabalho. Que acaba dando ação, geralmente, né? Acontece, às vezes, se não tiver uma previsão em acordo ou convenção coletiva. No caso, por exemplo, de um trabalhador que teria folga e ele é chamado em cima da hora para trabalhar num desses feriados, acontece alguma coisa, assim, a empresa precisa desse funcionário. Aí cai na mesma categoria que, por exemplo, os outros funcionários que já estavam escalados. Ele vai receber o dobro e trabalhar normal, é isso? Bom, aí vamos lá. Essa é uma situação um pouco mais complicada, porque o empregado que é convocado a trabalhar num dia que ele estaria de folga, ele precisa concordar com isso. Trabalhar em hora extra não é uma obrigação do empregado, ele não tem essa obrigação. Então, nesse aspecto específico, se ele concorda com trabalhar na sua folga e é o feriado, ele teria que receber em dobro. É claro que tem outras situações aí que a empresa e o empregado devem observar. Por exemplo, se ele, entre o último dia trabalhado e o próximo dia trabalhado, entre uma início de uma jornada, né, entre o fim de uma jornada e o início da outra, deve-se observar um intervalo de mínimo de 11 horas consecutivas. Então, se ele trabalhou, um exemplo, numa sexta-feira, e aí, já no sábado, ele é convocado para trabalhar. Se não tiver esse intervalo de 11 horas entre o fim da jornada da sexta-feira e o início da jornada do sábado, ele não pode trabalhar. Ô Vinícius, e agora, por exemplo, claro que você explicou, né, essa situação específica, mas às vezes o funcionário ele é convocado fora, né, mas ele está viajando, por exemplo. Ele pode sofrer algum tipo de punição pela empresa por não estar à disposição? Não. Se o empregado está de folga, ele pode se recusar a trabalhar, né? Então, eu falo, eu não tenho como trabalhar, eu estou viajando, não há como cumprir, e isso eu vou permanecer de folga. A empresa não pode puni-lo.
Bom, são muitos dos assuntos aí para a gente trazer aqui o máximo de exemplos possíveis para quem vai precisar trabalhar nos feriados de Natal e Ano Novo. Vinícius Cascone, advogado trabalhista, mais uma vez com a gente no quadro Seu Direito. Muito obrigado, Vinícius. Boa tarde para você. Até quarta-feira que vem. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. Agora são 3h23. O Estúdio CBN faz o intervalo. Estúdio CBN.